Bom, gente, amigos do blog, para quem já me conhece, dispenso a apresentação, para quem não conhece, eu sou o Apache, o Luiz Apache. Como ia ficar uma coisa muito sacal, muito comprida de escrever tudo que a gente viveu, tudo que a gente viu lá no Cotic, eu e a Lucy nós resolvemos fazer um videozinho bem rápido. Eu acho que uma coisa mais dinâmica fica mais simples de vocês entenderem qual que é a situação. O negócio é o seguinte, eram 55 crianças, como eu postei, são 56 crianças. Elas são divididas em 3 casas. Tá? A casa 1, que é onde nós fomos, que é que deu origem ao Cotic, ela fica praticamente no portão de entrada do Horto Florestal. Tá? Uma casa que tem muitas rampas e é lá que se concentram as crianças que têm mais problema. Então, praticamente todos são cadeirantes, muitos estão em berço. Só para vocês terem uma ideia, tem uma menina que está na listagem aqui, que nós conhecemos lá, ela tem 2 anos. E ela foi para essa casa porque ela foi arremessada na parede pela própria mãe, que é usuária de drogas e tem problemas mentais. Então lá a situação das crianças é a seguinte, tem algumas crianças que foram abandonadas, pura e simplesmente abandonadas. Existem algumas crianças que, porque os pais têm problema, ou porque os pais morreram. Algumas crianças acabaram indo para a instituição porque os pais não têm condição de cuidar, porque o custo é muito alto. Entendeu? Bom, então é isso. São 56 crianças, só que é assim, alguns detalhes. Eu vou pegar essas listagens das 3 casas. Pra vocês terem ideia, tem uma que não é nem criança, já é uma mulher, tem 34 anos de idade. Tem 2 adolescentes, tem uma mulher e tem várias crianças de várias faixas etárias. Eu acho que a gente precisa pensar numa forma de dividir isso. Então, nada mais justo, eu acho, do que eu divulgar as listas. A lista está bem completa. Tá? A lista tem o nome da criança, ela tem o tipo de deficiência que a criança tem, qual é a necessidade que ela tem, numeração, tamanho de roupa que ela vai usar. A maioria não usa sapato, tá? Eles usam meias. E qual é o tipo de doença que eles têm, ou se já foi detectado ou não. Existem só 2 datas possíveis para a gente fazer dentro do mês de dezembro. Quer dizer, desculpa, tem várias datas que a gente poderia fazer, mas não de fim de semana. No dia 4 de dezembro, por exemplo, eles têm uma festa externa. E a maioria das crianças, inclusive as que não têm condição, acessibilidade, elas são levadas para fora das 3 casas. Tá? E no dia 17 de dezembro, eles têm uma festa muito grande que é organizada lá no pátio da Assembleia Legislativa. Então eles mandam retirar as crianças, tudo. Quer dizer, a do dia 4, a gente pegaria parcialmente as crianças. E na do dia 17 estão todas fora. Então a gente precisa encontrar um meio termo aí para poder fazer a coisa. Como eu falei, a gente pode fazer as arrecadações, a gente pode deixar centralizado ou no Riders Café, ou com alguém que tenha uma condição de receber isso daí mesmo antes de eu inaugurar. Se for necessário, eu fico lá no endereço, a gente combina os dias para fazer as arrecadações. E agora vamos estudar de que forma que a gente pode fazer isso daí, tá? Como eu havia comentado já com algumas pessoas, inclusive nos posts, alimento eles recebem, eles conseguem alimento. Eles conseguem um pouco de fralda, por exemplo. Mas o que faz mais falta para eles é material básico da casa. Então é detergente, sabão em pó, escova de dente, creme dental, que mais, Lu? Cândida, material de limpeza, muito material de limpeza. Lá tem que ser tudo muito esterilizado. Nós não tiramos foto, a gente não filmou, não fez nada, porque eu acho que seria meio constrangedor. Eu, particularmente, não me senti à vontade para fazer isso. Mas eles cederam para a gente um CD com diversas imagens, coisa que eles fizeram. Eu vou, inclusive, subir essas imagens agora para a internet e vou disponibilizar uma pasta para que todos possam dar uma olhada, possam sentir o drama. Não é fácil, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma criança na família, o Caio, então nós sabemos como é. A gente já
está habituado, a gente convive com isso já há 5 anos, mas não é fácil. Outra coisa importante, essa questão de irmos todos vestidos de Papai Noel e de moto na instituição. Isso não vai dar certo, gente, por vários aspectos. Primeiro, por uma questão de logística, tá? Por ser a entrada do Horto Florestal, ali é uma área de difícil estacionamento. Mesmo que a gente reserve um local para estacionamento, vai ficar muito apertado. Outra coisa, as crianças, elas não são participativas, infelizmente. Então, o que acontece? Se a gente levar 1 ou 2 Papais Noel, por exemplo, para lá, vai ser mais do que suficiente. Elas são crianças que você não vai conseguir, é um ou outro que você consegue arrancar um sorriso, por exemplo. Tá? Tem criança que tem hidrocefalia, tem crianças que elas não falam, é muito triste. Elas entendem, tá? Elas vão nos ver, elas vão entender, mas elas não vão conseguir interagir com a gente. Então, eu acho que seria interessante o seguinte, se vocês quiserem fazer uma visitação, eu acho importante, inclusive, tem um menino que, inclusive, a gente vai adotar para o Natal, que é o Cauê. Ele tem uma doença, para vocês terem uma ideia, que se chama síndrome de olhos de tigre. Ele tem excesso de ferro no organismo. E isso causou uma debilidade. Ele tem 8 anos de idade, mas ele tem um problema muito sério. Ele não se locomove, ele não fala. É uma criança linda. Ele faz careta pra gente. É o único que conseguiu rir. Ele e um outro menininho, que é muito bonitinho lá também, mas ele é o único que interagiu mais, porque os outros realmente a situação é bem complicada. Até beicinho pra gente ele fez quando a gente foi embora. Então eu acho que é interessante que nós façamos a coisa de uma outra forma. Se vocês quiserem ir de moto, enfim, a gente arruma um jeito de parar as motos lá, para todo mundo poder entrar, quem estiver afim, quem se sentir bem, entrar, visitar as crianças, para que a gente possa entregar os brinquedos, mas de uma forma mais ordeira. A gente não vai conseguir fazer com um monte de Papai Noel, tá? Aí, se a gente quiser fazer um evento em paralelo, pegar um dia, marcar, para a gente fazer a entrega dos brinquedos, e um outro dia fazer o evento, também pode ser feito. É uma questão que eu acho que a gente tem que discutir agora dentro do fórum, tá? Então é isso. Vocês desculpem não colocar tudo por escrito, eu acho que ia ficar sacal demais, ninguém ia ter paciência para ler tudo isso daí. A Lucy já está ficando com cãibra nos braços de segurar o telefone dela. A produção, né? O pessoal da produção, a Lucy. Então eu vou disponibilizar essa tabela para as pessoas. Eu espero que a gente consiga, Deus permita que a gente consiga atender essas crianças aqui, tá? E depois eu vou colocando outras novidades, a Lucy está conseguindo algumas coisas bem interessantes lá. Pra vocês terem uma ideia, tem crianças que se alimentam por sonda, tá? Elas não têm deglutição, elas não têm capacidade motora de engolir. Então elas usam um dispositivo, que inclusive o nosso sobrinho também usa, o Caio, que é um tipo de um bottom, que ele fica no abdômen. Então você tem uma mangueira, você tem um acesso esterilizado, e esse acesso você, através de seringa, você injeta o alimento direto no sistema digestivo, vai para dentro do estômago direto. Tem várias crianças que se utilizam desse tipo de dieta. Só para vocês terem uma ideia, isso custa mais ou menos de R$1.000 a R$1.200 por mês, cada criança. E eles dependem só de donativo. Então a Lucy está, graças a Deus, ela está conseguindo um caminho aí, pela experiência familiar, ela está conseguindo um caminho pelo Estado, para ver se a gente consegue ajudar a instituição, inclusive nisso daí, com essa parte mais burocrática. Certo, gente? Eu não vou me prolongar demais, eu agradeço a todos vocês, quem puder ajudar, por favor, ajude, não deixe de fazer, tá? Vai ser de coração, eu sei. Cada um faça o que puder, tá? Brinquedo, para vocês terem uma ideia, o Sabiá que está querendo doar brinquedo, Sabiá, você pode doar os brinquedos, inclusive, porque eles têm um bazar permanente, tá? Então, o que não for aproveitado para as crianças, eles vendem. Mas a maioria das crianças, gente, vocês nem se preocupem em gastar dinheiro com brinquedo. Eles gostam de brinquedinhos, brinquedo musical, por exemplo. Tipo esses móveis que você coloca em berço, qualquer coisa que eles possam tocar
e que emita algum tipo de som, tá? As meninas, algumas usam, por exemplo, acessórios de cabelo. Não tem muito de brinquedo, tá? Outra coisa importante que eu estava esquecendo. Tá ficando longo o vídeo, mas eu preciso falar. Eles precisam muito de roupinha de verão. As crianças não têm. Agora, para o inverno, estão todos agasalhados, eles ganharam bastante roupa, eles têm cobertores, eles estão bem aparados nesse sentido. Mas para o verão, eles não têm. E essas crianças, elas consomem muita roupa, elas usam demais. Elas são muito secretivas, então suja muita roupa. Até por isso que eles usam muito material básico, como sabão, cândida, tem que manter tudo limpo. Eles precisam de roupa de verão. Então, se vocês tiverem aí em casa, roupa das crianças, inclusive roupa de adulto, roupas de adolescente, de adulto, roupas em bom estado que vocês queiram doar, também vai ser muito bem-vindo. Tá? Não vou me prolongar mais, obrigado pela atenção de vocês. E a gente vai se falando, vai postando, vai se falando, e se tiver alguma novidade, ou eu ponho outro vídeo, ou a gente tecla. Certo? Vamos nessa. Valeu.